trabalho que nós fazemos, né? E aí nós, nesse instante, estamos vinculados mais uma vez nessa proposta virtual, para que possamos fazer as reflexões necessárias do tema que nos foi ventilado nesta manhã, na Casa de Pititinga. O conhecimento do futuro. Estamos todos nós aqui vivendo, na realidade, mais um presente. Como dizem os estudiosos, né? Nós vivenciamos sempre o presente. Então, é a oportunidade que Deus nos oferece em nossa caminhada evolutiva. Por isso que se chama presente, porque está em nossas mãos. E o presente de hoje foi construído com o passado de ontem, com as experiências que todos nós temos enquanto espíritos em processo de evolução. Mas, graças a Deus, Jesus nos envia outro Consolador, a doutrina dos Espíritos, que vem nos auxiliar, justamente para que nós possamos viver da melhor forma possível, sabendo que o presente de hoje, as atividades, as experiências, já estão contribuindo para o dia de amanhã. E esse dia de amanhã, em pouco instante, ele estará conosco e nós com ele. Kardec nos diz que o tempo é a sucessão das coisas. Então, todas as coisas que estão sucedendo em nossa vida faz parte do tempo. E o velho ditado do passado, dos nossos antepassados, já nos diziam que o futuro a Deus pertence. E a doutrina vem nos esclarecer o que é esse futuro, como ele se opera. Para o Criador, uma única posição, passado, presente e futuro, Criador e mantenedor da vida, que nós chamamos Deus. Então, o futuro e nós desconhecemos o que pode acontecer em nossa vida amanhã, mas, pelas atitudes que nós estamos hoje tendo, nós podemos ter uma ideia do que é que nós estamos semeando para a vida. Então, essa doutrina dos Espíritos vem justamente com esse objetivo de falar para nós o conhecimento do futuro. Será que nós estamos em condições de conhecer o que vai acontecer amanhã em nossa vida individual, pessoal e intransferível? Ótimo. Nós estamos num patamar de evolução espiritual ainda na Terra. E hoje nós estamos vivenciando uma experiência grandiosa para todos os espíritos que estamos na Terra. Desde o ano passado, que esse agora já é passado, 2020, nós estamos vivenciando 2021. Mas as consequências desse fato continuam conosco ainda. Então, no longo dessa nossa viagem espiritual, dessa nossa caminhada, nós vamos indo, dando passos, utilizando o livre-arbítrio, que está vinculado à lei de liberdade e que faz parte do nosso progresso espiritual. Ele faz assim. Ele nos diz que o progresso decorre das experiências bem-sucedidas. Então, toda vez que nós damos um passo, e é uma experiência boa, uma experiência saudável, nós estamos dando um salto de qualidade espiritual, moral, intelectual, na escalada evolutiva. Então, como não devemos temer o futuro, nos dizem os amigos espirituais, não nos cabe também subestimá-lo, porque, de certa forma, ele virá. Para nós, o parâmetro futuro é o que vem após, é o que vem alguns minutos depois que nós terminamos essas reflexões doutrinárias, nós já estamos vivenciando um futuro. Reparar o que ele não passa, ele não deixa de acontecer, ele está sempre acontecendo na nossa vida, como consequência das nossas experiências. E eles nos dizem assim, tuas forças, tuas conquistas, teus tentames vencidos, passo a passo, te levam à frente, te levam à caminhada, te levam a passos menores. O futuro é uma incógnita para todos nós. Como diz o ditado, o futuro a Deus pertence. Mas uma coisa nós já sabemos, que somos nós que estamos construindo o nosso futuro. Por exemplo, criados simples e ignorantes, como nos dizem os mentores espirituais da codificação,
com um objetivo: tornar-se espíritos perfeitos, centelha de Deus em expansão, que todos nós somos, a igualdade na criação e na finalidade. Perfeição, todos nós seremos perfeitos. Esse futuro nós vislumbramos, nós caminhamos com ele, porque os espíritos nós estamos gravitando para o Criador. Ainda não estamos vivenciando, mas é uma meta divina. E como meta divina, jamais ficará algum ser espiritual sem evoluir. E as oportunidades, para que nos servem? Aplica a bênção da saúde hoje na realização do bem e na construção correta do porvir. Nós já passamos pela juventude do corpo, estamos buscando a paz de espírito, saúde que é relativa para cada um de nós. Existe a saúde física, a saúde espiritual. Quando a saúde espiritual está na tônica, no alvo, no equilíbrio, como consequência, o corpo também recebe essas influências. Então, ele nos fala, atenção, que nós sempre estaremos apresentando contas administrativas da nossa vida espiritual, quer estejamos no plano físico, encarnado, ou no plano dos desencarnados. No Livro dos Espíritos, a terceira parte, que fala das leis morais. E entre elas está a lei do progresso, está a lei de liberdade, a qual todos nós estamos submetidos, e essa terceira parte do Livro dos Espíritos, que dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo Allan Kardec, junto com a equipe espiritual, ele submete a mensagem de Jesus para que os mentores enviados por ele possam nos esclarecer. E lá Jesus fala também sobre essa vida futura. Evangelho, capítulo 2, quando ele diz: o meu reino não é deste mundo. Jesus é interrogado por Pilatos, que pergunta a ele: tu és rei? Jesus responde: se sou rei, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, a minha gente, o meu povo, haveria de pelejar e eu não me encontraria na situação em que me encontro. Então, ele traça uma meta e Allan Kardec, quando vai fazer as considerações necessárias junto com a equipe espiritual, começa dizendo: se não existisse futuro na vida do espírito, todos os ensinamentos trazidos pelo mestre não teriam sentido algum. Então, ele fez questão de enunciar: o meu reino não é daqui. É necessário que eu vá, que eu volte para o reino de onde vim, o reino divino, que ele já desenvolveu, digamos assim, matematicamente 100%, e já vive nesse estado. Mas eu vos tomarei para mim, onde eu estiver, vós estarás também. Significando que todos nós um dia estaremos em estado de espíritos purificados, através das nossas experiências, quer no plano físico dos encarnados, quer no plano espiritual, entre os desencarnados, porque já passamos por essas duas experiências há muito tempo. Então, a partir daí, nós vislumbramos: existe um amanhã. E esse amanhã, como será, depende de nós, porque nós somos dotados de livre-arbítrio, embora limitado no estado espiritual em que nós nos encontramos, ele já funciona. E aqueles que mais avançam, mais condições têm e liberdade de ação. Conosco aqui, por exemplo, no planeta. Então, o Livro dos Espíritos, na lei de liberdade, quanto maior for a obediência à lei de Deus, maior é a liberdade dos seres humanos. Ou seja, seres espirituais em experiências humanas, que é que todos nós somos. Diz o grande filósofo Teilhard de Chardin: nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Ao contrário, nós somos seres espirituais em experiências humanas. Então, é justamente nesse capítulo que Allan Kardec começa os seus questionamentos sobre o futuro. E ele, na questão 868, pergunta: o futuro pode ser revelado ao homem?
E eles disseram, em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. Ou seja, em princípio, nos é oculto, porque isso tem a sabedoria divina, a inteligência suprema, que se nós soubéssemos exatamente o que iria ocorrer, o que vai ocorrer amanhã em nossa vida, em determinado horário, nós haveríamos de tomar algumas atitudes. Ou aguardaríamos de braços cruzados, ou anteciparíamos esse momento, a depender do que fosse, do que seja. Tanto pode ser um momento bom, como pode ser um momento não bom na nossa visão espiritual ainda limitada no processo da evolução. Então, justamente, ele nos diz, e com que fim que Deus oculta a nós, seres espirituais, em experiências humanas, esse futuro? Judiciosamente, os espíritos respondem, se o homem conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procurar impedi-la. Então, seria uma capacidade que não usaríamos o livre-arbítrio, nós negligenciaríamos, nós cruzaríamos os braços, deixando que as coisas acontecessem, como nós vemos muitos dos nossos irmãos dizerem, quando nós perguntamos, como é que você está? Ah, eu estou indo como Deus quer, eu estou indo aqui como Deus quer. Como Deus quer é o melhor para todos nós. Quando nós estivermos realmente como Deus deseja, caminhando firmes e seguros, respeitando as leis, todo o nosso passo no futuro será ótimo, será bem adequado às condições em que nós estaremos utilizando o nosso livre-arbítrio. Então, é por isso, a liberdade de agora seria tolhida. Alguma coisa deve acontecer, então nós apenas aguardaríamos. Dependendo dessa coisa que fosse acontecer, desse algo, poderíamos exercitar a fé, a perseverança, a paciência, a tolerância ou não. Porque cada caso é um caso, cada um de nós, espírito, nos encontramos em uma situação especial e diferente. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas. Olha que interessante. Mesmo daquelas que desejariam opor-se. Por quê? Porque nós, espíritos, não estamos à parte da obra. Nós fazemos parte da obra. Nós somos agentes de Deus, no plano físico dos encarnados, no plano espiritual, entre os desencarnados. Toda a nossa ação contribui e afeta o universo inteiro, e nós já sabemos disso. Então, nós seríamos apenas máquinas diante das leis criadoras e mantenedoras da vida, se nós fôssemos impulsionados apenas para aguardar os acontecimentos. E aí nós nos perguntamos, quem de nós saberíamos, na íntegra, que 2020 seria um ano muito difícil para a humanidade na Terra? Não somente lá na China, longe, quando nós vimos os fatos começarem a acontecer, as pessoas utilizando máscaras. Nós jamais imaginaríamos que um dia nós, brasileiros, baianos de Salvador, estaríamos utilizando máscaras também para impedir, ser um dos elementos de impedimento da proliferação de um vírus. Já imaginaram, amigos e amigas que nos ouvem nesse instante, se nós soubéssemos que o futuro que nos aguardava a partir de fevereiro, março de 2020 seria uma pandemia assolando o planeta? Quais seriam as nossas reações no estado em que nós nos encontramos? É a sabedoria divina, mantendo no anonimato os fatos, os flagelos destruidores, para que nós não antecipemos as situações indesejadas do desespero, do desequilíbrio. Então, aconteceu. Quantos irmãos retornaram ao plano espiritual? É o passamento, o retorno para a vida do espírito enquanto desencarnado.
E nós sabemos judiciosamente que estudamos essa doutrina que nos esclarece que todos que partiram, que deixaram essa experiência física, estão em alguma parte no plano espiritual dos desencarnados, esse plano que interage constantemente conosco aqui enquanto encarnados. E esse futuro, esse retorno, quanto desses espíritos não imaginariam que fosse acontecer? Já pensou se fosse nos revelado que amanhã estaríamos no plano espiritual? Qual seria a nossa reação? Só Deus é quem sabe. Então, é por isso que faz parte do processo, mas nem por isso nós deixamos de agir, porque o livre-arbítrio faz parte e é para ser utilizado, juntamente com a inteligência, que é um dos atributos primordiais de nós espíritos nesse processo de evolução. Mais adiante, Kardec pergunta, mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite, às vezes, a sua revelação? Às vezes, porque nós sabemos que sim. Tem casos que indivíduos adentram em determinadas situações e percebem, porque depois o fato se realiza. Então, por que ocorre na lei divina também assim? E eles responderam, é quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-la, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. Então, aquelas revelações que são permitidas são aquelas que vão contribuir, vão facilitar para que as coisas boas e necessárias ocorram entre nós. E o indivíduo, ao invés de embaraçar, leve ele a agir da maneira diferente com que eu faria se não tivesse. Então, alguns casos nós sabemos, são raríssimos. São os desdobramentos, são os sonhos que muitas pessoas têm, que conseguem captar o que já está programado, digamos assim, no fluido universal. E algumas pessoas adentram e depois acontece. Mas não na íntegra. Depende do espírito, depende da situação, como ele disse aqui, contribuir sempre com a necessidade do trabalho que será realizado. E trouxe aqui um exemplo para nós, que acredito que todos nós conhecemos, o caso de Divaldo Franco, o nosso irmão baiano de Feira de Santana, que, em época jovem, teve uma visão do futuro. Ele nos conta nas suas obras, né? Que, viajando de trem no subúrbio de Salvador, ele teve uma experiência psíquica, onde ele viu em determinado local, arrodeado de árvores, arrodeado de crianças, um senhor idoso, de costas, cabelos brancos. E ele pergunta quem é, o que é isso? E aquele senhor vira, e quando vira, era ele próprio, numa idade já madura, arrodeado de crianças. E quando a pergunta foi feita a ele próprio, mentalmente, ele ouviu na acústica da alma, isto é o que o senhor fará da sua vida. Que maravilha! Para ele, naquele momento, jovem ainda, iniciando com a mediunidade, iniciando no conhecimento da doutrina, olha um fato aí de revelação que se fez necessária para que ele confirmasse qual foi o seu planejamento reencarnatório para esse momento. E hoje nós sabemos, o caminho da redenção aí está, a mansão do caminho aí está. E Divaldo, com mais de 90 anos, arrodeado de crianças, quantos seres auxiliou a educar, educou, estão na vida? Percebem, companheiros e companheiras? Então, o nosso futuro continua nas mãos de Deus, porque está no nosso planejamento reencarnatório, feito com muito amor por entidades espirituais amorosas, nosso anjo guardião, nossos benfeitores, que planificaram. Se tivermos condições de participar, ótimo. Mas muitas vezes são eles que nos orientam sempre pelo melhor e que nós vamos percebendo, porque não fica propriamente tudo oculto, porque a própria vida se incumbe de nos mostrar o caminho e sinais pelos quais nós precisamos caminhar.
por que nós estamos vinculados agora à doutrina espírita? Ou como trabalhadores, ou como simpatizantes, ou buscando os conhecimentos espíritas, principalmente nesses dias que nós vivenciamos na Terra. Chegou o momento que a vida começou a sinalizar. Chegou o momento que nós queríamos saber mais. Quem somos? De onde vim? Para onde vou? Por que aqui estou? O que é que eu posso fazer para eu me melhorar? Para eu melhorar a humanidade? E essas respostas vieram, que foram feitas no nosso passado. E agora estamos nós aqui vivendo esse presente, que para esse passado é um futuro. E amanhã, como será? Nós estamos já semeando o amanhã hoje. O Livro dos Espíritos continua nos dizendo que a perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desespero, pelo desejo de obter mais cedo, aspirando pela morte daquele que ele vai deixar. Olha para aí que interessante. Por isso que as coisas vêm programadas pelas leis. Porque o indivíduo vai saber, amanhã você vai ganhar uma fortuna daqui a algum mês, mas você só vai ganhá-la quando fulano ou ciclano morrer e deixar. No estado mediano, ainda apegado às coisas materiais, e os seres espirituais, em maioria na Terra, nos encontramos, nós vemos aí as pessoas antecipando as mortes até dos próprios pais para usufruir a fortuna. E depois plantam um futuro negativo, porque não cumpriu bem com a lei de Deus. Então, agora nós sabemos judiciosamente, graças a essa doutrina, que cada coisa tem seu tempo e que nós não podemos antecipar o tempo para que as coisas sucedam-se. Então, nesse caso, se a previsão não se realizar, será outra prova. Foi prometido, mas se não realizar, é outra prova para o indivíduo. Como é que ele vai reagir? Nem ele sabe, nem nós sabemos. A da maneira por qual suportará a decepção, mas não deixará, por isso, de ter um mérito ou um demérito de pensamentos, bons ou maus, que a crença, previsão lhe provocou. Viu por quê? Previsão. Imagine as pessoas que vivem por aí fazendo previsões na vida das criaturas. Todos nós sabemos que 2021 foi o ano das previsões. Quantos médios apareceram que nós não conhecíamos? Quantas mensagens falando do que iria acontecer daqui para frente no planeta? Que isso ou aquilo iria ocorrer? Nada. Quantas mensagens nós recebemos de outras pessoas, amigos que nos conhecem, que sabem que nós estudamos a doutrina. Veja, o que é que você acha disso? Uma previsão está dizendo que a luz do sol vai se apagar no planeta, vai ficar tudo em escuridão durante tantos dias. Tenha paciência. Aí mandam para a gente, nós vamos utilizar o nosso raciocínio, o estudo que nós temos, o esclarecimento necessário. Vamos às obras espíritas e encontramos Jesus nos alertando sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E aí nós acalmamos aquela criatura. Fique tranquilo, que essas coisas, quando acontecem, não vêm somente de um único foco, nos dizem os espíritos. E que utilidade tem? Toda mensagem que trouxer pânico, terror, violência, deixemos de lado, porque não são objetivos dos espíritos de luz, dos espíritos amorosos que trabalham na seara do Cristo Jesus de Nazaré. Então, todas essas experiências nós estamos vivenciando. E agora estamos vivendo 2021. A pandemia ainda continua, mas a mudança vibratória de 2020, de nós seres encarnados, já está bem diferenciada. Continuamos perseverantes na luta, atentos, vigilantes, porque a situação ainda se encontra. Por isso, estamos utilizando a tecnologia que é da misericórdia divina, que nos permite que nós possamos estar aqui, mesmo distanciados, mas vendo-nos uns aos outros, ouvindo-nos
a mensagem superior, a mensagem libertadora, a mensagem da evolução. Kardec continua. Desde que Deus tudo sabe, também sabe se o homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual a necessidade da prova? Que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem. Então, as provas que nós passamos, todos nós, já que nossa condição moral é quem dá a condição ao planeta para ser uma morada de espíritos, nós espíritas que estamos em expiações e em provas. O planeta, por si só, material, co-construído com muito amor pela equipe generosa do Mestre de Nazaré, para nos abrigar o tempo que for necessário. Estamos rumo ao mundo de regeneração, mas é nosso mundo íntimo, as mudanças que nós estamos fazendo, as renovações de atitudes por esse grande chamado da vida que nós estamos vivenciando agora. Então, vai sucumbir numa prova, qual o objetivo disso? E eles respondem, a prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, ou seja, do espírito, encarnado ou desencarnado, em qualquer que seja a condição, masculino ou feminino. Porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixará ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou de não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Aí está. Prova o mérito da resistência. Toda vez que nós resistimos a algo que nós sabemos que não vale a pena mais no nosso momento, que nós estaremos criando um futuro negativo e dolorido, nós vamos resistir. O Mestre já nos ensinou na prece, Pai, perdoai as nossas ofensas, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. As tentações são esses apelos que nós temos diante de muitas situações que a humanidade, ainda apaixonada pelas coisas e pelos prazeres imediatos da vida, somos levados de rodão se nós não ficarmos atentos. Ele diz que Deus sabe porque Deus nos conhece muito bem. Nós somos centelhas do divino, fascículos de luz, como diz a mentora Joana de Ângeles, e os espíritos amigos nos conhecem também. Jesus nos disse, as minhas ovelhas que o Pai me confiou, eu as conheço todas, pelo nome. Sabe onde estamos, como estamos, o que estamos fazendo. Estamos aderindo novas propostas na vida para fazermos sempre o melhor que nós possamos. Porque nós temos uma meta, concretizar o nosso futuro de espírito sábio, amoroso, justo e bom, gravitando para Deus. Quantos irmãos nossos convivem conosco no planeta e ainda nem despertaram para essa condição e nem sabem que são seres imortais, porque alguns acreditam que morreu, acabou. Morreu o corpo, acabou a inteligência, a vontade, o pensamento, a emoção. Imagine, Deus não é Deus de destruição, e sim o Pai de manutenção dos seres, que Ele cria em todos os momentos e continua criando incessantemente. Kardec faz um comentário a esta resposta dos espíritos, nos dizendo que é assim que entre os homens, por mais capaz que seja um aspirante, por mais certeza que se tenha do seu triunfo, não se lhe concede nenhum grau sem exame, o que quer dizer sem prova. Porque as provas vão nos dizer como estão nossos ombros, estão fortes ou estão fracos, e eles também nos dizem que o Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis, que cada um de nós estamos na condição que já podemos vivenciar, que já podemos suportar. Esse momento, é impossível hoje fazermos uma reflexão e deixarmos fora do contexto a pandemia. Quantas preces, ainda ontem eu dizia na casa espírita, quantos evangelhos, quantas orações, quantos pedidos de misericórdia ao Pai para esse momento que nós vivenciamos. Alguns
o estresse, a angústia, a depressão, o medo, próprio ainda da nossa natureza de espíritos medianos, mas os postulados espíritas que nós aprendemos nos estudos dos grupos, nas nossas instituições, serviram e servem de base para que nós possamos solidificar a nossa fé. Num futuro que a gente passou a vivenciar, e quando vivenciamos já é presente. Quanto mais nós refletimos sobre as considerações que teria para o homem o conhecimento do futuro, diz Kardec, mais se vê como a providência foi sábia em ocultá-lo. Sabedoria, sabedoria. Então, oculta quando vê, já está acontecendo, já está ocorrendo, e cada um de nós reagimos de uma maneira, porque não somos todos iguais. Somos iguais na criação, na destinação. Mas a trajetória entre a criação e a perfeição, os caminhos são diferenciados. Então, é por isso que ele diz aqui, a providência divina, sábia em ocultá-la, os efeitos e o futuro que nos aguarda. O único que nos é descoberto é a perfeição. Angelitude, estado hominal, estamos agora caminhando para o estado de seres purificados. Seremos diretores nos cosmos, no universo, em toda parte, vivenciando as leis sábias e justas do Criador. A certeza de um acontecimento feliz o atiraria na inanição. A de um acontecimento infeliz, no desânimo. E num caso como no outro, suas forças seriam paralisadas. Olha aí. Eu das duas, uma. Ou nós vamos nos revelar que amanhã vai nos acontecer algo muito bom, muito feliz, ou ao contrário. Qual será a nossa reação nos dois? Nós não sabemos. Porque estamos ainda em processo de autoconhecimento. Já conhecemos algumas situações nossas, já sabemos do que somos capazes, mas ainda nos faltam muitos conhecimentos e parâmetros para que nossas atitudes sejam dentro do programado pela lei divina, mesmo utilizando todos nós o livre-arbítrio. E ele conclui dizendo que o conhecimento de todos os incidentes da rota lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Isso é verdade. Ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercitar as suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Pura verdade isso, né? Quantas vezes os filhos dos ricos que vão deixar grandes fortunas, de empresários, já dizem que, ora, já está garantido. Meu pai vai deixar, minha mãe vai deixar, eu serei assim, serei assado. Será? E muitas vezes, por imprevidência, esses seres, quando vão administrar o que receberam, nós vemos aí as consequências que nem sempre não são boas. Então, amigos e amigas, tenho aqui ainda sobre o esquecimento do passado. Ainda temos nosso tempo, Lindinalva? Diga aí para mim. Liga seu microfone, Lindy. Pode falar. Podemos avançar um pouco mais até você concluir. E aí não vai chegar muito depois de 11h15, né? Até 11h10 está. Ok, 10 para as 11. Então, eu trouxe aqui o esquecimento do passado, porque se faz presente em nossa vida. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos maiores capítulos, que é o capítulo 5. Não poderia ser outro, porque esse diz: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Então, entre todas as causas, Kardec coloca causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições e o esquecimento do passado. Causas anteriores estão lá nas experiências passadas, que, graças a Deus, nós não sabemos quais foram as nossas ações que provocaram determinadas reações
que nós estaremos vivenciando. Uma coisa nós temos certeza: nada ocorre ao acaso, porque acaso não existe. Todos os acontecimentos em nossa vida, em nossas existências, estão dentro da lei natural. Quando Kardec pergunta o que é a lei natural, ele nos diz: é a única necessária para a felicidade do espírito, porque ele, respeitando e vivenciando a lei, ele estará no estado feliz. Por isso que o Mestre nos diz: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê, Mestre? Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Apenas nos pede observância e cumprimento da lei. Mas o passado precisa estar arquivado no subconsciente, porque nós não conseguiríamos e nem conseguimos conviver com passado e presente para construir um futuro. Então, graças à misericórdia divina, ele nos diz: havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagens. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes para a vida de muitos de nós. Então, quando alguns espíritos encarnados acessam o passado, é porque ele não ficou no passado, não está no presente, melhor dizendo, ele está vinculado ainda ao passado. E isso traz um desajuste, um desequilíbrio espiritual que nós vemos muito na nossa sociedade. Pessoas que não sabem se vive o agora ou se vive o que passou. Só não vive ainda o que ainda não chegou, que nós chamamos de futuro. Então, o esquecimento do passado está vinculado à lei da misericórdia divina. Com certeza, nós sabemos, como não há efeito sem causa, todos os efeitos em nossas experiências encarnatórias de hoje tiveram a causa que está em algum momento, em algum local, intrínseco em nossa própria consciência de espíritos em processo de evolução. E que não vale a pena saber, não vale a pena mexer. Infelizmente, algumas pessoas que desconhecem o processo da reencarnação dizem que ela não existe, esse processo, ele não existe, porque se existisse, nós lembraríamos das experiências passadas. Mas quem estuda e tem clareza da obra O Livro dos Espíritos, sabemos que é o melhor medicamento que o Pai nos oferece. Porque lembrar o passado seria um grande prejuízo para a construção do futuro. Então, estamos nós aqui agora, no domingo pela manhã, em reflexões no salão virtual da Casa de Pititinga, unidos em pensamento e em proposta de elevação superior, não só nós, mas a equipe espiritual dos desencarnados, fazendo o projeto maior para o nosso despertamento, para a nossa consciência, para a nossa compreensão dos postulados trazidos pela equipe espiritual em nome de Jesus, para que a ciência da paz e a paciência possa fazer parte da nossa vida. O trabalho no bem, a disciplina, a vontade, a fé, a perseverança, o exercício da fé nesses dias é o que nós mais estamos executando. Porque a fé, já disse ele, é capaz de transportar as montanhas de toda a ordem. Então, causas anteriores das aflições existem, mas também existem as causas atuais, que nós podemos gerar agora, e, com certeza, o futuro não será bom se essa causa não for boa. Mas podemos agora operar pelo bem maior, que é o nosso grande desejo. E, com certeza, nós estaremos em outro nível evolutivo, construindo um mundo melhor no nosso íntimo. E é esse mundo melhor, de espíritos regenerados, que nós estamos vislumbrando. Saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações e provas, em nosso estado consciencial, mas muitos seres evoluídos estão no meio de nós, nos auxiliando, nos incentivando, nos dando as mãos. Notícia nós temos aí, através da psicografia, das revelações de médiuns prudentes e capacitados.
de como estão os seres que chegaram ao plano espiritual agora, coletivamente, devido à pandemia do Covid-19, sendo recebidos por equipes amorosas de benfeitores que trabalham todos unidos numa única proposta, o bem e o amor. E a seara de Jesus de Nazaré se amplia quando seres de outros orbes, de outras situações, vêm se fazerem chamados para receber os que estão retornando, para acalmar os que estão ficando ainda temporariamente, porque um dia todos nós retornaremos, de certa forma, porque faz parte do processo. Visitando os hospitais, os lares, as creches, os presídios, todos os locais, em revoadas, em invasão organizada, como eles disseram a Kardec no momento da codificação. Então, esse esquecimento do passado é necessário e temporário, porque em determinado momento, a depender do nosso nível evolutivo, nós teremos a condição de acessar para entender, compreender, analisar e averiguar que realmente fomos vitoriosos em determinadas situações. E ele continua nos dizendo aqui que, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de que, de reparar o mal que eles haja feito, se reconhecesse nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Olha a necessidade do esquecimento do passado e da não revelação do futuro. Que eles nos dizem que, quando chegamos no plano espiritual, fazemos, juntamente com os mentores espirituais, uma análise das nossas atitudes, dos nossos momentos, da nossa trajetória. E verificaremos as vitórias e as não vitórias. E essas não vitórias ficam planejadas para o futuro. Mas, chegando aqui, nós não tomamos conhecimento delas, a não ser na acústica da consciência, impulsionado pela vontade de fazer melhor e fazer diferente, porque se nós soubéssemos tudo o que iria ocorrer, nós não agiríamos. E o livre-arbítrio ficaria tolhido. E sem o uso do livre-arbítrio, o espírito não avança. E nós já sabemos disso. Sem medo de ser feliz. Embora o livre-arbítrio limitado, repetindo, que todos nós temos, porque está de acordo ao grau de evolução de cada um de nós, é individual, é pessoal, é intransferível, mas existe. Então, é ele que está nos movendo para o melhor. Para nos melhorarmos, Deus nos oferece precisamente o de que nós necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos de tudo que nos seja prejudicial. Às vezes as pessoas perguntam: como é que eu posso avançar? Como é que eu posso melhorar? Se eu não sei o que é que eu posso fazer, até onde eu posso chegar? Então, ele nos diz que Deus nos oferece aquilo que nos é necessário. E está na consciência, porque no íntimo nós sabemos para onde vamos. Que todos os espíritos trazemos essa condição que está pautada em nossa consciência. Kardec tem a oportunidade de perguntar onde está inscrita a lei divina, a lei de Deus. E ele diz, na consciência do ser. Então, está em nós, grafada, em todos os momentos, de nível, dependendo do nível em que nós nos encontremos, nós acessaremos no íntimo essa força interior que está nos convidando a fazer melhor. Então, o futuro, a vida futura já foi anunciada, mas que depende de cada um de nós. E, para isso, esse instrumento de esquecer o passado nos move, porque a mensagem dos espíritos é: fora da caridade não há salvação. Caridade e salvação. Caridade é uma prática que nós fazemos por nós e fazemos também pelo outro. E salvação de quê? Do estado, ainda que nós nos encontramos, de nós mesmos.
Orgulho, vaidade, prepotência, egoísmo, que ainda assola a humanidade, onde eles nos dizem que o egoísmo, ou seja, o ego doente, desarmonizado, é a principal chaga da humanidade, porque todas as nossas lutas e desavenças, ele está presente. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Imaginemos se os indivíduos pudessem conhecer as suas próprias ações no futuro. E a caridade vem para que nós possamos nos tornar melhor a cada momento. E Allan Kardec já diz lá no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que nós estamos fazendo. Para quê? Para que sejamos melhores do que nós mesmos, não melhor do que o outro. Porque a destinação é toda única para todos. Hoje, melhor do que ontem, que foi passado. Amanhã, melhor do que hoje, que ainda é futuro para nós. Quando nós formos vivenciar, já se tornou o presente. Então, nesse momento que nós estamos vivendo na Terra, esses esclarecimentos, essas mensagens da doutrina, sempre se fizeram importantíssimas. Graças à tecnologia, eu dizia ontem ao pessoal da CEB, quantas lives, quantos momentos de adaptação, quantos momentos de reflexão as pessoas buscaram pelas lives, estão buscando, estão utilizando pessoas que nunca foram no centro espírita, mas estão gostando, se vincularam, estão participando, estão caminhando e pretendem não parar para que possam construir um futuro melhor. E esse futuro está nas nossas mãos, porque nós sabemos que são as nossas ações de hoje que vão construindo o nosso futuro para o amanhã. E, a partir daí, nós vamos só caminhar. O futuro continua escuro para muitos da humanidade, porque é a ação, é a vontade de caminhar que nós vamos fazer com que nós possamos buscar a meta maior que todos nós estamos almejando. Então, essas são as reflexões que eu traria para esse momento, deixando alguns minutinhos, se tiverem algumas considerações, algumas reflexões ou algumas questões. Estamos aqui à vontade para tal. Lindy, eu só vou botar a música quando encerrar fazendo a prece, ok? Só coloquei aí para a gente começar. Ok. Fiquemos à vontade. Parabéns aí pela sua preleção, foi excelente. Lembrando que o senhor lembrou muito bem, né? Que o kardecismo ele não esclarece, não opta pelo determinismo, e sim pelo planejamento reencarnatório, pelo auxílio dos guias, né? Porque senão a gente não seria partícipe do nosso futuro, não teríamos nem méritos nem deméritos, né? Isso, Pontes. Muito bom. Muito profundo sua reflexão. Eu agradeço bastante. Ô, Pois eu Edivaldo, agradeço. Diga. nessa música de Guilherme Arantes, Amanhã, Sim. ela diz assim, amanhã, só vou cantar um trechinho que o tempo passa, né? Será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. E no final, ela diz assim, ó, amanhã, ódios aplacados, tremores abrandados, será pleno, será pleno. Realmente, eu já botei até aí no chat essa música, é dentro do contexto que você está dizendo, né? O hoje e o amanhã, dentro de um projeto de vida, de realmente o que é que nós queremos, o que é que a doutrina espírita, através de Kardec, trouxe para nós, essa transformação moral, a busca do eu, o que é que realmente eu quero para uma melhora para mim
e, a partir de mim, eu fazer o quê? Distribuir para meu próximo. Então, o eu e o nós. Muita paz, meu irmão. Muito obrigado. Ok, Ida. Paz para você também. Muito prudente. Amanhã será um novo dia. Esse dia será pleno. Que a nossa meta aqui é essa: os ódios, as violências, os rancores, as mágoas, tudo isso vai ter que passar. Está passando, porque nós estamos recebendo um medicamento luminoso, graças ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a meta de Deus, ele disse, Jesus nos disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena e abundante. Felicidade. Obrigado pela sua colaboração, muito boa. Que Jesus te ilumine e te abençoe. Passemos agora a palavra para a Railda fazer a prece, finalizando o nosso trabalho. Muita paz, que Deus te ilumine. A nós todos, irmão. Obrigado. Até a próxima. Que assim seja. Railda, abre o microfone. É para eu fazer a prece? Sim. Vamos agradecer a Jesus, agradecer o nosso irmão, palavras sublimes e esclarecedoras que saíram da sua boca. Verdadeira luz, nos iluminando, iluminando o nosso dia. Muito obrigada. Que Jesus lhe abençoe. E vamos ouvir juntos, ajoelhados em espírito, a prece de São Francisco, cantada. Tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada, meu irmão. Muito obrigada a todos. A paz para todos. Bom dia. Até Bom mais dia. tarde. Bom dia. Muita paz, muita gratidão. Foi muito lindo. Obrigado. Agradeço a vocês por essa oportunidade maravilhosa para todos nós. Nós é que agradecemos. Bye, bye. Bom dia. Tchau, bom dia. Muita paz a Tchau, todos. gente. Bom Muita dia. gratidão, Prazer. Edivaldo. Bom Ok, domingo para obrigado. vocês.